Bom, gente, a gente acabou de ver o tronco encefálico, o tronco cerebral, e agora nós vamos ver o sistema vestibular. O sistema vestibular ele é importante na manutenção do equilíbrio e é um órgão que detecta as nossas sensações de equilíbrio no corpo. Ele fica localizado no osso temporal, como vocês podem ver ali, e se dispõe dentro de uma região petrosa desse osso. Então, esse labirinto é formado pelo próprio labirinto ósseo, a cóclea, os nervos vestibulares, vestíbulo coclear e nervo coclear, que transmite o impulso nervoso, o nervo coclear transmite o impulso nervoso auditivo e o vestibular o estímulo do equilíbrio e de propriocepção. A cóclea, ela não participa, a cóclea em bege, no desenho, na figura, ela não participa do sistema vestibular. O que participa na figura é a mácula ou mócula, o sáculo, que fica acima da mócula, o utrículo e os canais semicirculares. Nós vamos ter 3 canais semicirculares, um superior, outro horizontal e outro ainda posterior. As vias primárias para que ocorra os reflexos do equilíbrio. Aonde ela acontece? Primeiro ela vai lá no cerebelo, essas vias saem do cerebelo, da região cerebelar, essas vias descendem até os núcleos reticulares e vestibulares do tronco, lá no tronco cerebral, mais especificamente na ponte, descende através de tratos denominados de vestíbulos espinhais e retículos espinhais, ou espinos, e também forma uma via cerebelar. Primeiro passa pela medula e depois realiza o estímulo do fuso muscular. Ou, como no caso do equilíbrio, ele vai estimular os cílios, que a gente vai ver melhor agora nos outros slides. Esses núcleos vestibulares, gente, eles são importantes porque lá no tronco cerebral nós vamos ter algumas estruturas, alguns núcleos importantes. Quem são esses núcleos e o que eles fazem? Então, no núcleo medial e superior, em verde, gente, bilateral, os núcleos se encontram lá no tronco. Então, ele vai transmitir todas as informações vestibulares pelos canais semicirculares, enquanto que os semicirculares vão ser inervados pelos núcleos superiores e medial, o utrículo pelo núcleo lateral e o sáculo pelo núcleo inferior. O núcleo inferior é essa região aqui. É esse mais em verdinho que é mais medial, mas é denominado de núcleo inferior. As móculas ou máculas, também chamadas de máculas. Então, são essas estruturas responsáveis pela manutenção da cabeça, pela manutenção do equilíbrio da cabeça. Ali naqueles círculos vermelhos vocês encontram as máculas. Elas vão estar em cima dos utrículos e acima dos sáculos. Ainda as móculas, elas são importantíssimas, elas estão banhadas numa substância gelatinosa onde se dispõem determinados cristais de carbono. Esses cristais, eles aparecem em várias células ciliadas. Essas células ciliadas vão ser importantes porque vão fazer a sinapse com o nervo vestibular para transmitir a informação de equilíbrio. Aqui a gente pode ver mais claramente as máculas em rosa. Então, nós vamos ter várias máculas possuindo várias células ciliadas, células que possuem um cílio que fazem com que ocorra a transmissão do impulso nervoso. E
como que funciona esses cílios? Na verdade, ele possui um cílio maior, o quinocílio, que nós vamos ver nessa figura. O quinocílio tem a responsabilidade de transmitir o impulso para uma fibra nervosa. E como que vai acontecer? Quando a célula se despolariza, é que está passando a endolinfa e essa célula vai se despolarizar pelo impulso nervoso que vai passar junto com a endolinfa. Quando a célula relaxa, vai ser bem no momento em que a célula vai estar hiperpolarizada, então ela não pode fazer uma nova transmissão de impulso nervoso, então vai haver um relaxamento dessa frequência, um relaxamento desse impulso nervoso. Os ductos semicirculares, gente, eles são importantes porque todos esses núcleos, esses ductos são importantes. Eles são importantes porque produz endolinfa e através dessa endolinfa é que ocorre o impulso nervoso lá no cílio, ou seja, lá nas regiões da mácula. A cóclea não faz parte do sistema. Aqui em verde vocês podem ver a endolinfa, que atravessa todos os espaços semicirculares e ainda os espaços também, os canais da cóclea. A ampola. A ampola nada mais é do que um prolongamento, que se denomina cúpula ou crista ampular. Essa crista ela é banhada em tecido gelatinoso, onde ocorre a transmissão do impulso nervoso. Aqui no desenho vocês podem ver as células nervosas, os axônios, que se ligam diretamente nessa cúpula. Essa cúpula que vai transmitir o impulso nervoso até esses neurônios, até esses axônios. Nessa figura vocês podem ver que os canais semicirculares e a endolinfa, conforme a posição da cabeça, ela vai ser transportada dentro desses tubos, dentro desses canais semicirculares. Dependendo de como for a posição da cabeça, a crista ampular, em pequenininho, ela vai se direcionar para um lado e para o outro. E no desenho acima a gente vê quando a cabeça vai para a esquerda, os cílios também se orientam na mesma direção. Se ela for para a direita, também vai se orientar na mesma direção. Os fatores que se relacionam ao equilíbrio são eles as informações proprioceptivas e informações que chegam do exterior do corpo para as partes do corpo. Então, nas informações proprioceptivas, você vai ter como exemplo na figura, no videozinho, no gift que eu coloquei aqui para vocês, vocês vão ter uma moça apoiando os dedos do pé e a sola do pé. Então, essa pessoa ela vai ter consciência aonde está a pressão sobre a planta do pé. Isso é uma informação proprioceptiva, uma informação que chega pela pressão do pé com o chão. Ou as informações exteroceptivas são informações, como eu falei para vocês, que vêm do exterior, e essas informações elas podem ser a ação da gravidade, que vem de cima. Por exemplo, no atleta, a ação da gravidade vem de cima e vem também da pressão do ar conforme o corpo do atleta vai se deslocando para frente. Então, nós temos dois tipos de informação exteroceptiva nessa figura: a gravidade e ainda a força de pressão que vem do ar quando esse atleta começa a correr. No outro vídeo nós vamos ver um pouco sobre cerebelo.